colocar o nosso conteúdo parte 3. Ô, Diegão, conteúdo resumido é mais fácil de entender. Ok, Diego, mas é muito mais difícil de aplicar. Quanto mais resumido a gente passa aqui, mais difícil fica de você aplicar. Ah, eu vou precisar planejar um transporte. Pô, mas eu não sei nem o que é planejar, não sei nem o que é sistema, não sei nem o que é transporte. Aí eu não vou planejar mesmo. Vai ficar muito difícil. Então, tem que passar algum conteúdo um pouquinho mais extenso, sim. Não tem como. Então, vamos lá. Vou perguntar para vocês, estão vendo a minha apresentação? Sim, professor. Beleza. Então, vamos lá. O que a gente está vendo aqui? A nossa ementa. Ok, relembrando. Ementa de planejamento de sistemas de transporte. Qual é o conceito de planejamento e sistemas de transporte? A gente vai voltar para um slide legal, que é o slide da primeira pergunta. Tá? Depois a gente vai ver planejamento e identificação das melhores alternativas de transporte. Então, a gente já sabe quais são essas alternativas de transporte. Para os diversos tipos de carga, a gente já sabe quais são os diversos tipos de carga. No processo logístico, a gente já sabe qual é o processo logístico. É logística de suprimento, é logística interna e é logística de distribuição. E ainda o transporte de passageiro. A gente vai ver lá na frente alguma coisa sobre transporte de passageiro, mas a gente vem falando o tempo todo, a gente dá muito exemplo do VLT. O VLT é transporte de passageiro. A gente fala de ônibus quando a gente fala do transporte terrestre e rodoviário. A gente não fala só de caminhão. Com base no conhecimento adquirido sobre os modais, ou seja, a gente falou dos diversos modais. O modal terrestre, dividido em rodoviário, ferroviário, aquaviário, aeroviário e dutoviário. E suas respectivas virtudes e restrições, ou seja, quais são os pontos positivos de cada um desses modais. Quais são os pontos negativos de cada um desses modais? Então, tudo isso foi um preâmbulo do que a gente vai ver agora no planejamento. Okay? Então, tudo aquilo que a gente viu teve validade efetiva para a nossa ementa. Ah, nós vimos só porque o professor quis revisar tudo de novo. Não, é porque é conteúdo da nossa ementa. Tá? Agora, olha só, turma, a gente quando fala em logística, a gente está falando que a logística é que move esse país. E, de certa forma, efetivamente, a logística é que move esse país. Então, quando a gente fala em logística, a gente não pode, olha só, não pode pensar pura e simplesmente na logística de uma única empresa. Então, quando eu falo para vocês da pizzaria, parece que a pizzaria vive sozinha, né? A pizzaria é exclusiva no mundo. Não, a gente tem que lembrar que para a pizza ser produzida, eu tenho que ter o quê? Ingredientes. Eu tenho que ter o quê? Lenha. Eu tenho que ter matéria-prima e insumos. Essas matérias-primas e esses insumos, ele vem da onde? Ou eles vêm da onde? Eles vêm de uma outra empresa. Então, vamos pensar que a minha pizzaria, para produzir pizza e entregar pizza, ela precisa ter o pizzaiolo, ela precisa ter o local e ela precisa ter os insumos e as matérias-primas. Quando eu falo de insumos e matérias-primas da minha pizzaria, eu estou falando da logística de suprimento da minha pizzaria. Imagine isso para qualquer empresa, hein, turma? Imagine isso para qualquer empresa. Então, tudo aquilo que é insumo na minha empresa, eu chamo de logística de suprimento. Só que para essa logística de suprimento chegar na minha empresa, ela saiu de uma outra empresa. Quando eu falo da saída da outra empresa, eu chamo isso de logística de distribuição. Logística de distribuição da empresa anterior à minha. Quando eu uno a logística de distribuição da empresa anterior com a minha logística de suprimento,
Eu já uni duas empresas. Quando eu uno duas empresas, turma, eu chamo isso de logística empresarial. Turminha, Professor, isso. professor, Oi. o interessante também é que cada processo depende do outro, né? Para você fazer a logística, desde a matéria-prima até o cliente final. Desde a Isso também de matéria-prima do primeiro fornecedor. dado, exatamente. E Isso. também o planejamento também é essencial, né, professor? Então, a Porque o gente vai. planejamento ele faz a transformação, né? Desde a É isso, matéria-prima. é isso que a gente vai entrar, Antônio. Mas antes de eu passar, antes de eu dar o próximo passo, olha só a pergunta que eu vou fazer. Eu acho, eu acho que está claro para vocês o que é logística. O que é logística de suprimento, o que é logística interna e o que é logística de distribuição, porque isso tudo é feito em uma única empresa. Quando eu uno a minha empresa com a empresa anterior ou a minha empresa com a empresa posterior, eu começo a fazer logística empresarial. E aí eu vou perguntar para vocês. Eu gostaria que vocês me respondessem. Pode ser outra pessoa. O que é logística empresarial? Vamos lá, turma. Está aberto para qualquer um de vocês. Isso é conceito. Eu não posso ir para frente se vocês não souberem o que é esse conceito. O que é logística empresarial? Professor, eu vou dar um chute, porque assim, eu não tenho muita certeza do que eu vou falar, porque, né, meu segundo semestre ainda. A logística empresarial trata mais dessa parte de planejar, de controlar economicamente. É mais ou menos isso? Lara, não quer dizer que está errado. Tem conteúdo. Tem conteúdo do que você falou, tá? Tem validade. Mas ela é um pouquinho mais ampla. Ela é um pouquinho mais ampla. Vamos lembrar de novo, olha só, não tem problema a gente bater no conceito. A logística de uma empresa, quando a gente fala da logística da pizzaria, a gente está falando que a pizzaria precisa ter insumos e matéria-prima para produzir a pizza. Depois que a pizza é produzida, ela vai ser entregue ao cliente, ok? Lembrando, o que são insumos? É tudo aquilo que faz parte do processo de fabricação da pizza. Ah, mas professor, matéria-prima é a farinha de trigo? É o ingrediente? É. E o insumo, o que é então? O insumo é a lenha, o insumo é a embalagem, o insumo é o forno, tudo aquilo que faz parte do processo de fabricação da pizza, mas que não é a matéria-prima. Isso chama-se insumos, ok? Isso tem que ficar bem claro para vocês. O que é para a pizzaria a parte dos insumos e da matéria-prima em termos de logística? Em termos de logística, tudo aquilo que eu recebo, que eu compro, que eu armazeno temporariamente até a produção, chama-se logística de suprimento. Ok? Logística de suprimento é tudo aquilo que eu faço, a minha empresa faz, para trazer as matérias-primas, para trazer os insumos, conferir, checar e armazenar até que ele vá para a produção. Só que o que eu estou falando, que todo esse insumo e toda essa matéria-prima, elas vêm de algum lugar, elas chegam de algum lugar. Eu compro elas de algum lugar. Então, vamos supor que eu compro lenha direto do fabricante, que eu compro queijo direto do fabricante, que eu compro a farinha de trigo direto do fabricante. Então, quando eu compro, o meu processo na minha empresa chama-se logística de abastecimento ou logística de suprimento, é a mesma coisa.
Só que, quando esse produto sai da outra empresa, ele já está pronto, eu fiz o pedido, liguei para ele, olha, me manda aí 50 quilos de farinha. Aí o cara do moinho vai pegar 50 quilos de farinha e pôr dentro do caminhão. Quando ele pega 50 quilos de farinha, põe dentro do caminhão e manda o caminhão vir me entregar, ele, o meu fornecedor, está fazendo logística de distribuição. Quando eu uno a logística de distribuição do meu fornecedor com a minha logística de suprimento, eu estou fazendo logística empresarial, porque eu estou juntando duas empresas que a logística de distribuição do fornecedor é a logística de suprimento do cliente. Ok, Lara? Ficou mais claro agora? E os outros que estão ouvindo? Ficou mais claro esse processo do que é a logística empresarial? Assim, senhor. Sim. Ficou? Sim, Não pode, de forma alguma, ficar vazio esse conceito. Mas, professor, então, tudo aquilo que é logística de distribuição da empresa A, por exemplo, e for a logística de abastecimento da empresa B, eu posso considerar como logística empresarial? Sim, é isso mesmo. Ok? Então, tudo aquilo que é logística de distribuição do fornecedor e é logística de suprimento da minha empresa, é logística empresarial, sim, senhor. Então, eu só estou dando o conceito. Claro que... Antônio, alguém comemorou aí junto comigo, foi? Claro que, para que isso exista, tem que existir o planejamento que o Antônio falou. Nada sai por acaso. Então, a minha pizzaria, para pedir 50 quilos de farinha de trigo, ela teve que fazer um planejamento. Só que, quando eu falo do suprimento, eu não estou entrando no transporte, no meu transporte. A não ser, olha só, vou colocar mais um ingrediente na nossa pizza aí, que legal. Quando a minha empresa tem dentro dela os caminhões. Se eu tiver dentro da minha empresa os caminhões, a minha empresa pode ir lá buscar no fornecedor essa matéria-prima? Sim ou não? Depende da necessidade. Porque é Ok. entendi. Depende da necessidade do serviço, né? Então, deixa eu Mas explicar se para o ela Jair. tem disponibilidade, se ela tem contato com o cliente, claro que sim. Então, olha só, Antônio, deixa eu explicar para o Jarbinhas. A pergunta foi essa, Jarbas. A minha empresa, eu sou o dono da pizzaria, e eu tenho um furgão muito robusto que aguenta os 50 quilos de farinha. Eu posso, se eu tiver o furgão disponível, Jarbas, ir lá no fornecedor, lá no moinho, buscar a farinha? Sim, senhor. Acho que sim. Então, olha só. Nesse caso, quem fez o planejamento do transporte na minha área de suprimento foi a minha empresa. Não foi a empresa que está vendendo. Como é que a gente chama esse processo? Quando eu, cliente, vou buscar a mercadoria no fornecedor. Só tem duas alternativas. A primeira é CIF e a segunda é FOB. No transporte no Brasil, transporte interno, eles só usam esses dois nomes, CIF ou FOB. Vocês já aprenderam CIF ou FOB? Professor, eu tenho mais ou menos conhecimento, mas não tenho um conceito definido ainda. Mas eu queria tirar informação, sim. Legal. Queria também tirar a informação. Legal. Vamos lá, turma. Eu quero que vocês participem junto comigo. Vou até parar o share aqui. Não estou mais dividindo a sala para ver.
Pô, agora a gente só tem 9, hein? Caramba, turma. Sacanagem, hein? Vamos lá, isso é conceito que vai levar daqui para frente. Quem está perdendo essa aula de conceito, cara, eu não posso fazer nada. Mas olha só, escutem o que eu estou falando. Quando a minha empresa tem o transporte, ou seja, eu tenho o caminhão, eu tenho o furgão, eu tenho a moto, eu tenho a bicicleta, eu tenho o patinete, eu tenho, e tenho condições de buscar o produto lá no fornecedor. Eu chamo isso de quê? CIF ou FOB. Então, olha só para simplificar para vocês. No transporte no território brasileiro, existem duas modalidades de cobrança de frete. Na realidade, só existe uma modalidade de cobrança de frete. Quando é que eu cobro frete? Quando eu, empresa fornecedora, vou levar o frete até o cliente. Antônio, tá mudo aí o teu. Você falou alguma coisa? Ia falar deslocamento, ponto de origem, ponto de Ok, destino. Deslocamento, transporte, movimentação. Quando a empresa, dona do produto, vai levar o produto até o cliente, a gente chama essa modalidade de CIF. Ok? CIF. Aí eu tenho o custo do frete incluso. Eu acho que é alguma coisa assim, cost inclusive frete, alguma coisa, tá? É o custo do frete está incluso e eu, dono do produto, vou cobrar do cliente. Ok? Quando o cliente vem buscar na minha porta, agora eu sou o fornecedor, e o cliente vem buscar na minha porta, aí eu não posso cobrar o frete dele, porque é o cliente que está vindo buscar, certo? Dá para entender isso? Lara, está entendendo isso, Lara? O cliente veio buscar na minha porta. A gente chama de FOB. Estou levando mais naquela interpretação do quando a gente compra alguma coisa em casa, de ir lá buscar, que você não paga, e tipo, quando eles vêm entregar, que você tem que pagar. Isso, então, eu só estou dando agora um nome técnico para isso. Quando eu vou buscar, chama-se FOB. Então, se eu vou lá na pizzaria buscar a pizza, ele não vai cobrar o frete, mas eu tenho que ir lá buscar. Quando ele vem aqui e traz a pizzaria, é o CIF. Então, ele cobra o frete, ou seja, o frete está incluso. Então, só existe essas duas modalidades. Ah, professor, então, e quando é frete grátis? Aí eu pergunto para vocês, vocês acreditam que existe frete grátis? Pergunta para vocês. Não. Oficose note, não existe frete grátis. O preço já está embutido. Quando a pessoa coloca lá, galera, eu estou vendendo aqui com frete grátis. Não existe. O frete já está embutido no preço. Eu gosto da risada, é isso mesmo, turma. Quando o Mercado Livre fala que paga para você o frete, paga nada. Ele cobra do cliente isso aí de outra forma, turma. Mas não tem problema. A gente acredita se quiser. Então, por isso que existe... É um planejamento, né, professor? É, exatamente. Tem que captar o ganho, né? Lógico. Tá na cara, né? Mas, pessoal, tá claro essas duas modalidades? CIF e FOB? Ficou claro? Assim, senhor. Sim, senhor. Quando é que a empresa compradora vai lá buscar? Quando ela tem disponibilidade para isso, ou quando ela já tem uma empresa parceira, que ela já sabe que o frete vai ficar mais barato do que se fosse por conta do entregador. Isso existe, tá, turma? Com N empresas fazem parcerias. E aí, então, o cliente fala, pode ficar tranquilo, José, que eu vou aí na tua cidade buscar, porque a minha empresa de frete passa aí quando vai buscar outro produto ou quando vai levar um produto para o meu cliente. Então, normalmente existe. Eu só quero que fique claro para vocês
o que é CIF e o que é FOB. Okay? O Jarbinha já falou que ficou claro. Ficou claro, Guilherme? Sim, professor. Giovana. Lucas. Tatiane, Diego, tá claro para vocês? Sim, professor, por enquanto tranquilo. Muito bom, muito bom. Por que a gente está falando isso? Porque quando a gente for fazer exercício e eu for falar de algum planejamento CIF ou FOB, vocês já vão ter que saber, né? Sempre lembrando que o FOB é o cliente que vai buscar no fornecedor e o CIF é o fornecedor que entrega no cliente. Lógico que para fazer isso o fornecedor vai cobrar. Ok, vamos lá. Então, quando a gente fala de logística empresarial, eu gostaria que vocês entendessem esse conceito aqui, ó, esse conceito do cenário atual. Quando eu falo de logística empresarial, ou seja, eu estou falando que eu vou ter mais concorrência, ok? Hoje, a bicicleta concorre com a moto. O patinete concorre com a moto. Então, olha só, para fazer entrega, eu tenho mais concorrência. Isso é nas empresas. O Uber é concorrente do táxi. O 99 é concorrente do Uber. Só para vocês terem uma ideia. Há um tempo atrás, agora saindo um pouquinho da logística, só tinha o Zoom. Hoje, turma, o que tem de sistema disponível para a gente fazer aula virtual, reunião, mas assim, tem quase que surge um por semana, um por mês. Não falta concorrente. Então, é muita coisa. Mais fornecedores. Então, tem mais gente procurando produto no mercado para oferecer. Outra coisa, o ciclo de vida dos produtos ele está ficando mais curto. Então, os empresários, para poder vender mais, fazem os produtos quebrarem mais rápido. Então, por exemplo, uma bateria de carro que tem garantia de 1 ano, turma, com 1 semana depois de 1 ano, ela quebra. Então, os produtores fazem as coisas de acordo para que durem a garantia, mas que logo após a garantia elas quebrem. Uma outra coisa que está ocorrendo é que na pandemia, principalmente a Europa, nos Estados Unidos não faz isso, né? Mas a Europa está cobrando com que os produtores deem um pouco mais de garantia aos seus produtos. Por quê? Porque na pandemia é muito difícil você sair para ficar comprando, trocando. Então, eles pedem para estender a garantia. Aliás, quando você estende a garantia, você forma menos lixo também. Então, é sustentável também. Ok? Outra coisa, os processos estão mais complexos. Né? A aula do Garcês também está complexa, mas os processos também estão. Por que complexo, professor? Eles estão mais simples. Não estão mais simples. Eles são mais rápidos por causa da tecnologia, mas em função da tecnologia, eles são mais complexos. Né? Imagine você, aquele computador enorme que tinha dentro de uma sala hoje, está dentro de um celular. Isso aqui, as rotinas aqui dentro são mais complexas, não são mais simples. Ele está menor, mais barato, mas as rotinas, os processos aqui dentro são mais complexos por causa do processador que tem aqui dentro. Então, as empresas, quando colocam um robô numa linha de produção, fica mais complexo. Não fica mais simples, fica mais barato, mas fica mais complexo. Outra coisa que eles fazem, né? As margens, olha só, brincando, né? Não aqui no Brasil, em outro lugar, né? As margens ficam mais apertadas, brincando, não aqui no Brasil, né? Normalmente, as pessoas retiram um pouco da margem de lucro para dar vantagem para o cliente. De novo, não aqui no Brasil que é feito isso. Tem mais pontos de venda. Hoje a gente vê lojinha em qualquer lugar que a gente diz, até no virtual. O que não falta são pontos de vendas, são aplicativos para auxiliar os pontos de venda. A globalização, então, ou seja, os mercados abertos, todo mundo vendendo para todo mundo. E uma coisa que é bom, né? Cliente mais exigente, querendo que o seu produto tenha mais
facilidades. Então, olha só, esse bichinho aqui não é mais um telefone. O que menos ele é telefone. Ele é tudo. Vamos dizer, tudo não, vai. 95% das coisas não são telefone. E 5% é um telefone. Então, hoje a gente não pode mais chamar isso de telefone. É efetivamente um smartphone. Então, o cliente ele se torna mais inteligente, mais exigente por causa disso. Ele quer e quer mais, e aí existem mais complexidade nos processos. Tanto que tem muitos aparelhos que não vale a pena hoje você mandar arrumar. Porque vai ficar muito mais caro você mandar arrumar do que comprar um novo. Porque às vezes você vai, um telefone desse, por exemplo, custa R$1.000. Você vai gastar R$600 para arrumar com uma garantia de 60 dias. Sendo que se você comprar um com R$1.000, você tem uma garantia de 1 ano. Então, não vale a pena. Então, em função da complexidade do processo, não vale a pena mandar arrumar. Isso é uma exigência do cliente. E o outro, né, população crescente. Hoje, o Brasil, nós já somos quase 212 milhões de habitantes. E não para, não para, não para. Então, quem é que alimenta essa população crescente das coisas? A qualquer momento. É a logística empresarial. Então, quando a gente fala de logística, a gente fala da movimentação de produto do ponto A para o ponto B, da pessoa do ponto A para o ponto B. E isso é a todo momento. É o que a gente mais vê. Se eu não saio de casa, alguém tem que fazer as compras para a gente. Alguém tem que trazer o alimento para a gente. Alguém tem que trazer o remédio para a gente. Certo? A gente ainda não é necessariamente abastecido das coisas. A não ser que, lá na frente, turma, a gente tem aquela impressora 3D que vai imprimir aquilo que a gente precisa. Acho que a gente já falou sobre isso, né? O futuro está na impressora 3D. Mas, para que a impressora 3D funcione direitinho, eu vou ter que ter os programas. E eu vou ter que ter os alimentadores da impressora. Então, por exemplo, se eu quiser que a minha impressora produza um bolo, o meu fio vai ter que ser de alimento, para que a impressora faça o bolo, e assim sucessivamente. Então, vai ter um momento em que tanto a impressora quanto o fio, aquilo que alimenta, né, por exemplo, o cartucho, né, da tinta, vai ter que ter um preço suficientemente adequado para que eu compre e leve esse processo de fabricação para dentro de casa. Mas isso ainda vai demorar um pouco, tá, turma? Isso não vai acontecer tão rapidamente. Então, a logística vai continuar existindo. E um processo que vai mudar na logística... Qual é a senha desse aí? 5070, né? Jennifer, teu microfone está aberto. Entenda que ela vai colocar. O que vai mudar aqui? Lembram que vocês até fizeram um exercício? O que vai mudar? É que provavelmente as leis vão facilitar para que aqueles aparelhinhos com hélices façam as entregas. Certo? Qual é o nome desse aparelhinho mesmo, turma? Professor, poderia repetir de novo? Aquele aparelhinho com hélice que vai levar o produto na sua casa. Drone? Drone, então. O drone, logo vai ser o concorrente da moto, da bicicleta e do patinete. Já em algumas cidades dos Estados Unidos, o drone já pode operar. No Brasil ainda não, porque tem dificuldades de legislação. Mas é só quebrar a dificuldade de legislação que o drone vai operar no Brasil, certamente. Ok? Lógico que, satisfazendo as necessidades de peso, o drone ainda leva pouco peso e de tempo de duração da bateria. Quando eles resolverem esses problemas, vai operar certamente. Pessoal, tranquilo esse cenário aqui que a gente falou aqui? Tranquilo? Conseguiram entender tudo que está dentro de cada um dos círculos que estão aí? Eu consegui entender, professor. Eu consegui entender, professor. Tá? Então, olha só, quando a gente fala
Na logística empresarial, tenho que estar sempre em mente que eu estou unindo os processos, ok? Unindo os processos. Mas não é só a união dos processos, porque eu tenho toda uma complexidade de situações que vão afetar a nossa empresa. Vamos lá, slide 3. O que é o slide 3? Então, olha só, as empresas que usam a logística estrategicamente visam 3 coisas, turma. Tem que ficar claro isso para vocês. Então, nós estamos falando do planejamento, ok? Então, quando uma empresa vai planejar o sistema de transporte dela, ela quer, primeira coisa, melhoria do nível de serviço. O que é isso? É aquilo que ela oferta ao cliente. Quem é o cliente? É o demandante. Pode ser o cliente final quando compra uma pizza, mas pode ser a pizzaria quando os insumos e a matéria-prima, pode ser o moinho que compra o trigo para fazer a farinha. Ok? Cada um no seu processo tem que ter uma melhoria do nível de serviço. E como é que eu decifro isso? Receitas dependem do nível de serviço, ou seja, se eu cobro mais, eu tenho mais receita. Mas se eu aumento o nível de serviço ofertado ao cliente, minhas despesas vão ser maiores, minha receita vai ser menor. Então, isso é planejamento. Nós vamos falar em maximizar a lucratividade. Então, o empresário está sempre querendo ter o máximo de lucratividade possível, mesmo que aumentem os custos. Então, se ele oferece um serviço melhor para o cliente e isso aumentou o custo, ele também vai querer maximizar a lucratividade. Quem vai pagar? É o cliente. O cliente está disposto a pagar? Está. Então, quando eu compro alguma coisa lá da Europa e peço para vir no avião, eu estou ciente de que eu vou pagar a mais porque eu vou ter o produto na minha mão mais rapidamente. Ok? Então, isso tem que ficar claro. Quem é que manda, turma? É o cliente. Tudo aquilo que o cliente pedir, ele tem que ter uma condição de ofertar para esse cliente. Ok? Outra coisa na estratégia da logística, redução de custo. E o que é a redução de custo? A gente já falou disso também. Jennifer, teu microfone está aberto, Jennifer. Minimizar custo de transporte. A gente já vai chegar no item que vai falar que o custo de transporte é 60% do custo de uma empresa de logística. Minimizar o custo de armazenagem. Manter o nível de serviço e maximização do lucro. Olha só, item redução de custo. Então, já vou falar para vocês. Slide 3 é essencial para o nosso planejamento. Ok? E, por último, redução de capital. Minimizar o investimento no sistema logístico. Ou seja, além de oferecer um serviço adequado para o cliente, maximizar a lucratividade, minimizar o custo de transporte, ele quer o menor investimento possível no sistema logístico. Cara, então o empresário, se puder, vai comprar um caminhão usado. Se puder, vai comprar um furgão usado, desde que esteja em boas condições. Então, isso é minimizar o investimento logístico. Então, turma, falta 1 minuto aqui. Vou parar o nosso divisão. Vou dar um print aqui na nossa tela para poder fazer a chamada de vocês. Nós só estamos em 10 alunos, ou seja, tem 6 ausências. Já são 20 horas e 30 minutos. A gente já falou de bastante conceitos hoje. E, se tiverem alguma dúvida, tragam na segunda-feira, tá? Qualquer dúvida com relação a esses conceitos, que a gente vai evoluir, vai dar um passo de cada vez para falar sobre planejamento, ok? Beleza? Gratidão aí pela paciência de vocês, pela participação de vocês. Bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite, professor. Também, professor. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Professor. Boa noite. Boa noite. Valeu, professor. Valeu, Jarbinho.